Desde 20 de março, quando o governo do estado decretou situação de emergência aqui em Alagoas e intensificou as medidas para o enfrentamento da Covid-19, um item continua essencial para evitar a propagação do novo coronavírus: o uso das máscaras de proteção facial. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a repórter Maria Maciel, que está inclusive com o infectologista, a doutora Luciana Pacheco, que é integrante do grupo técnico de enfrentamento à Covid-19 aqui em Alagoas, para explicar para a gente a importância do uso das máscaras. Maria Maciel, é você, nos atualiza. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde novamente, Wilson. Pois é, nas ruas a gente tem flagrado muitas pessoas deixando de usar a máscara ou então usando de forma incorreta. Só que não é hora ainda de relaxar. Apesar da gente estar na fase azul, ainda é sim imprescindível, fundamental e obrigatório o uso da máscara. E é sobre isso que eu converso com a doutora Luciana Pacheco, infectologista. Doutora, não é hora de relaxar porque a gente, apesar da queda do número de mortes, de casos, existe o coronavírus, está circulando ainda. Boa tarde. Boa tarde. Está sim, infelizmente, a gente não pode dizer que a gente já está livre da pandemia, porque o número de casos diariamente ainda é muito alto. Então a gente tem 800 casos, 600 casos, 700 casos. Então a gente, em Alagoas, nós estamos vivendo exatamente como o gráfico do Brasil, um platô. A gente reduziu o número de óbitos consideravelmente. Isso mostra que nós aprendemos a lidar, os médicos, os profissionais de saúde aprenderam a lidar e a tratar com a doença. As pessoas estão procurando as unidades de atendimento mais precocemente e isso faz com que realmente isso diminua o número de casos graves. Então a gente tem poucos casos em unidade de terapia intensiva também, um número de óbitos baixo, em torno de 10, 12 por dia. É baixo quando a gente considera o que a gente já viveu, mas diariamente um número ainda grande de casos. Isso mostra que o vírus continua circulando, continua sendo transmitido, continua infectando as pessoas. E estudos mostram que a máscara ela tem um potencial muito grande de impedir, justamente porque fornece essa barreira. Exatamente. A prevenção da doença, a gente já só vai conseguir realmente controlar a doença com a vacina, mas enquanto isso não acontece, enquanto ela não aparece de forma efetiva, a transmissão ela é baseada, a diminuição dessa transmissão em 3 pilares. Um pilar que é o uso de máscara, que ela forma uma barreira. Então, se eu estou usando máscara e você está usando máscara, a gente já tem uma proteção dupla e diminui essa possibilidade, isso já está provado. O distanciamento social, então pelo menos 1,5 m é o ideal que as pessoas fiquem, para também diminuir essa possibilidade de transmissão. E a lavagem das mãos, Então, não levar a mão ao rosto, isso com a máscara a gente já facilita, que a gente não pega no nariz, não pega na boca. E a mão sempre higienizada, sempre que a gente pega em alguma coisa do nosso lado, algum material, isso aqui depois eu vou lavar a mão. Então, assim, é importante também que a gente tenha essa preocupação. Mantendo esses 3 pilares aí do controle, a gente vai conseguir reduzir a doença até que a vacina chegue para que a gente fique realmente protegido de forma mais efetiva contra o vírus. Agora, doutora, vale ressaltar que não adianta nada a pessoa colocar a máscara embaixo do nariz, no queixo, na testa, não adianta nada. Vai ter um efeito psicológico. Ela acha que está de máscara, mas não está fornecendo nenhum tipo de proteção a ela nem às outras pessoas. Exatamente. E o vírus ele penetra pelo nariz também, pela narina. A boca só não é suficiente para proteção. Precisa estar protegido, principalmente o nariz, que é quando a gente respira mais frequentemente, muito mais do que pela boca. Então, o nariz precisa estar coberto para que a gente tenha essa proteção eficaz e adequada. Certo. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos e a sua participação aqui no programa Fique Alerta. Então, fica aí o recado da médica doutora Luciana Pacheco aí para essa principal recomendação sobre o uso da máscara. É com você, Wilson.